E aí, moçada, tudo bom? Vamos iniciar a nossa aula de História do Recife, né? Depois dessa movimentação toda na aula de Educação Física, o professor Reivo, o professor Heleno, toda essa galera estava acompanhando ali, né? Mas se vocês fizeram também os movimentos, participaram aí do jogo, né? Agora é hora de, né? Vamos parar um pouquinho e acompanhar a nossa aula de História do Recife, né? Dar uma respirada, tomar água e continuar seguindo aqui na nossa escola, né? Para aulas digitais do Educa Recife. E aí, vou aproveitar também para deixar alguns recadinhos, né? Então, vocês viram aí os professores chamando a atenção, chamando vocês para participarem, para interagir. E para interagir, gente, é muito fácil. Basta, né? Quase que não sabe. Baixar o nosso aplicativo do Educa Recife no seu telefone, tá certo? Então, vocês podem ir na loja de aplicativo, ou então vocês podem utilizar também, né? O QR Code vai aparecer aí, ó, no cantinho da tela de vocês, para quem utiliza o sistema Android. O Biro está me quebrando, não está querendo colocar agora, só porque eu apontei, ó. Tá vendo? Pronto, apareceu aí, ó, no cantinho da tela do sistema Android, tá? Agora, se você usa outro sistema, o sistema iOS, vai mudar aqui agora, ó, vai aparecer do sistema iOS, tá bom? Então, baixem o aplicativo, interaja aqui conosco, estamos prontos aqui para conversar com vocês a todo momento, tá certo, gente? Então é isso, né? Falem de que escola vocês são, né? Comentem a aula, é isso, tá bom? Então, abraço para os professores da Rede do Recife que trabalham junto conosco aí nessa empreitada, né? Por educação de qualidade. E também, né, quero celebrar, né, agora agradecer a Elaine, né, que está aqui conosco, né? Então, a nossa intérprete Eita, eu errei, é Jéssica, né? Jéssica, nossa intérprete de Libras. Né? Então, Jéssica faz esse trabalho muito importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas. Eu fico confundindo, é um caso sério com o nome, né? Então, desculpa, Jéssica, mas muito obrigado por estar conosco. E também tem uma participação, né, hoje muito especial na nossa aula, né? Eu trouxe aqui a professora Rosângela Lima, né, a professora da Educação Infantil, que está aqui, né, cuidando do nosso chat, né, interagindo com a nossa aula de História do Recife. Rosângela, muito bem-vinda à nossa aula de História. Obrigada e bom dia a todas e todos. Olha aí, olha só. Então, quem quiser, né, interagir conosco, pode escrever aí. A professora Rosângela vai estar aqui, né, passando para a gente todas as informações. Gente, ó, eu começo perguntando o seguinte para vocês, né? Que meio de transporte vocês utilizam, né, para se deslocar, né, pela cidade do Recife, ou se você mora na região metropolitana para chegar ao Recife, que meio de transporte você utiliza? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante, afinal de contas, né, com a população enorme, a gente se deslocando para estudar, alguns para trabalhar, para passear, enfim, a gente vai precisar, né, utilizar os diversos meios de transporte. A nossa cidade tem uma pequena diversidade, eu digo pequeno, que é o que nós vamos discutir daqui a pouquinho, né? Mas essa pergunta ela veio justamente no sentido do nosso debate de hoje, o qual nós vamos discutir, né, a estruturação do sistema de transporte no Recife, sobretudo das ferrovias. Antes, vamos aqui, né, falar sobre a aula anterior, né, na última aula nós estudamos as reformas do Porto, no bairro do Recife, e essas reformas, como elas estiveram no contexto do processo de modernização da nossa cidade, ao que a gente está acompanhando, né? Nós falamos sobre o processo de modernização a partir de 1840, e depois as reformas que aconteceram ali no início do século XX, e hoje a gente vai, né, falar bem como a articulação do sistema de transporte está associado a esse processo de modernização. Então, nesse sentido, o objetivo da nossa aula de hoje é justamente esse aqui, ó, estudar a estruturação do sistema de transporte urbano no Recife e especificamente de um sistema ferroviário no final do século XIX e início do século XX. Então, esse é o nosso debate que a gente vai seguir, inclusive, para a aula seguinte. Então, essa é a primeira parte desse debate. Beleza, gente? Então, bom, eu comecei perguntando a vocês sobre, né, esses meios de transporte no Recife. Professora Rosângela, né, para a senhora se deslocar, para vir para o trabalho, né, enfim, para passear, qual é o principal meio de transporte que você utiliza? Professor, ultimamente eu tenho usado o ônibus. O ônibus para vir de casa para aqui para o trabalho. Então, inclusive, eu destaquei aqui que o ônibus é o principal meio de transporte da maior parte da população. Inclusive, os dados mostram aqui que cerca de 57% da população da região metropolitana, isso é uma pesquisa de 2018, né? Acredito que, inclusive, com a alta dos preços dos combustíveis, esse número de pessoas que estão utilizando o ônibus aumentou ainda mais. Eu sou um deles, né, que estou deixando o carro,
né? E a gente busca, né, formas sustentáveis e tal, mas a gente sabe que a estrutura da cidade ainda não permite. Por exemplo, o professor Revo é um grande ativista, né, do uso das bicicletas. A gente precisa de mais ciclovia para isso, né? E também de outros meios, de outras alternativas. Mas o ônibus é, de fato, o que mais tem sido ofertado. Às vezes é a única alternativa mesmo para as pessoas, não é, professora Rosângela? É verdade. Então isso é complicado, porque se a gente tem apenas a oferta do ônibus, acaba sendo representado nesses números aí. Mais da metade da população utiliza apenas o ônibus. Bom, seguindo esses dados, a gente tem um sistema de metrô, né, a gente chama de metrô, de trem urbano aqui no Recife, que é uma malha muito pequena e que em 2018 atendia apenas 6% da nossa população, né, que precisava ir ao trabalho. A gente sabe que a nossa rede ferroviária, né, urbana, ela atende, né, o destino final Camaragibe, Jaboatão, né, e tem a linha sul também, que não é tão abrangente, né? Enfim, a gente tem apenas uma parcela da população ao oeste do Recife e ao sul do Recife. Então, toda a população ao norte não é atendida por esse sistema, não tem, infelizmente, considerando o fato de que no mundo é o principal meio de transporte urbano, professora Rosângela. Ele tem essa característica de ser massificado. Já usou o trem do Recife? Sim, sim. Antes, né, 2 anos atrás, eu usava muito o metrô, né, de Jaboatão, para me deslocar. Agora eu estou usando o ônibus, mas assim, já usei muito o metrô também. Infelizmente, né, a gente tem visto algumas cenas muito ruins do trem do Recife, né? Então precisa melhorar a estrutura, né? Precisa, até porque se a gente vai para as grandes capitais do mundo, a gente tem a maior parte da população transitando através dos trens, dos metrôs. É de fato um grande transporte de massa, né? E infelizmente aqui no Brasil, que é um processo que eu já tratei em aulas de história, né, que acabou se desarticulando no Brasil, ali a partir da década de 50, né, o sistema ferroviário ele foi sendo deixado de lado e sendo substituído por um sistema rodoviário. Não é? E aí, quando a gente fala de sistema rodoviário também, eu devo destacar que outra parcela da população, então a gente falou do ônibus, que é a maior parte da população, uma pequena parcela que usa o trem, né, no caso a gente fala do metrô do Recife, e uma parcela grande, aí significativa, são cerca de 20% das pessoas utilizam, né, um veículo próprio, moto ou carro, né, e isso gera problemas. É a poluição, eu diria, esse é um aspecto, o outro são os engarrafamentos. Então, realmente, a gente precisa melhorar esse cenário, né, oferecendo uma malha maior de opções para as pessoas se locomoverem, principalmente as que têm menor impacto ambiental. O metrô seria um desses, tá bom? E aí, por que eu estou falando muito sobre o metrô, gente? Porque é o seguinte, no final do século XIX, nas últimas décadas do século XIX, né, no Brasil, e até antes disso, em outras partes do mundo, o sistema ferroviário ele começou a ser montado. Foi uma das grandes novidades, eu vou falar para vocês. E aí, hoje, nós vamos abordar a malha ferroviária do Recife. Começou a ser articulada nas últimas décadas do século XIX. Nós tivemos a grande novidade aí do marcha-bomba, depois dos bondes. Né, o primeiro trem urbano, né, do Brasil, né, surgiu justamente aqui no Recife. E aí serve para a gente poder refletir, né, por que nós não temos esse acesso, essa oferta, se, né, no passado esse sistema foi estruturado. Então hoje a gente vai conhecer um pouco como era esse sistema, como é que ele funcionava, tá certo? Então vamos seguindo aí, ó. Por que a gente fala da necessidade de um transporte de massa, um transporte massificado? Eu trouxe dados aí, tá bom? São dados da população do Recife durante o século XIX até o início do século XX. Então vocês podem observar aí o crescimento da população, que em 1810 era estimada, né, falando só sobre o Recife, algo em torno de 26 mil pessoas. É um número que aumenta, né, 2,3% dessa população, que vai para 34 mil pessoas em 1822, né, no ano da independência. Em 1842 passa para 60 mil pessoas, você já vê um grande crescimento aí. E em 1850, 70 mil pessoas. E em 1872, esse número aí vai para 100 mil pessoas. Bom, o que isso representa para a gente? Representa o fato de que, à medida que essa população aumenta, essa população ela também vai se situando, vai, né, se localizando, morando, né, para ter mais direto aí para vocês,
nas cercanias do Recife, ou seja, não apenas no bairro do Recife, né, de Santo Antônio de São José e Boa Vista. Né? Então a gente tem uma parte da população que vai, né, ocupando sobretudo a região de que hoje é Casa Amarela, seus arredores, a região da Várzea, tá bom? A região em torno de Casa Forte, Apipuco, os Dois Irmãos. Então essa área, de fato, ela passa a ser mais populosa, mais pessoas transitando entre essas áreas e o Recife. E isso vai necessitar de um sistema de transporte, né? De um sistema de transporte que a cidade não tinha até então, porque o máximo que a gente tinha, claro, as pessoas se locomoviam, né? Muitas vezes de barco, né, a cavalo, né, ainda existia, né, a gente está falando do Brasil que era escravocrata, né, os palanquins, as redes que eram, né, que carregavam as pessoas, né, as pessoas escravizadas carregavam, mas a gente não tinha um sistema de transporte. Na metade do século XIX surgiu um sistema de carruagem, mas que não era muito eficaz, demorado e muito caro, né, as pessoas muito ricas utilizavam. Então, aos poucos, vai se montando um sistema de transporte, vai se pensando um sistema de transporte a partir, sobretudo, de capital inglês. É justamente nesse contexto que vai surgir a famosa história do Marchambomba. Professora Rosângela, já ouviu falar sobre o Marchambomba? Não, justamente foi esse termo aí, esse nomezinho que eu não conhecia, fiquei curiosa para saber o que era. Pois é, olha, esse termo Marchambomba é muito engraçado porque é bem a cara do nosso povo, né? Quando o povo não consegue dizer um nome específico lá, né, ela vai inventar o seu. Então, o Marchambomba veio de Machine Pump, que era justamente o nome da máquina, né, do trem que foi trazido, né, para fazer esse serviço. E aí o povo, como não falava Machine Pump, né, ela falava, né, de modo geral, Marchambomba, né? Isso é uma das coisas que, né, ficou aí na nossa história. Então, nos tempos do Marchambomba, gente, a história dos Marchambombas, ela surgiu basicamente da seguinte forma. Os ingleses, naquele período, né, o grande império mundial, né, passou a utilizar o capital que eles tinham demais a fazer investimentos de infraestrutura em várias partes do mundo. O Brasil, né, e Pernambuco era uma área em que os ingleses tinham uma atuação muito forte, muito presente. E todo o processo de montagem de uma infraestrutura, de transporte, de iluminação, que lá no começo do século XX vai se transformar numa iluminação elétrica, um sistema de saneamento básico, né? Então, tudo isso vai acontecer através de investimentos ingleses, tá bom? E aí o de transporte não vai ser diferente. Então, nós temos uma companhia que era formada por acionistas ingleses e brasileiros, que é a Brazilian Street Highway Company Limited, né? Ela solicitou o direito justamente de explorar o serviço de transporte no Recife, o que foi concedido pelo governo de Pernambuco, a província de Pernambuco, a partir de 1863. Né? Nosso robozinho está perguntando aí o seguinte, quer dizer que eles começaram a oferecer um serviço de trem, justamente isso, e não foi só qualquer serviço de trem, foi o primeiro, né, sistema de trem urbano, né, do Brasil. Não foi a primeira ferrovia, tá bom? Porque existiam os trens de longa distância, que a gente vai tratar na próxima aula, mas de um sistema urbano, né, que atendia basicamente o Recife e seus arredores. Então foi o primeiro sistema de trem urbano. Quando a gente fala de trem, gente, os trens foram, né, a grande novidade do século XIX. A máquina que foi desenvolvida já no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, né, movida a vapor, a partir do desenvolvimento do motor a vapor, ela passou a interligar, né, diversas regiões, inicialmente na Inglaterra, mas vai se espalhar pelo mundo todo muito rapidamente, e que foi importante, né, aproximando pessoas, mercados, atividades econômicas, escoar mercadorias. Então isso foi, né, tão importante que ganhou o mundo muito rapidamente. Então, investidores começaram a construir ferrovias em diversas partes do mundo. Gente, vocês não têm uma ideia de como o mundo passou a ser mais integrado com as ferrovias, né? Porque existiam viagens que às vezes passava-se o dia inteiro para se alcançar, para chegar, e os trens, eles acabaram, né, aproximando pessoas. Depois esse motor a vapor também vai ser utilizado nos barcos, e aquela noção, né, de distância, porque a questão da distância é interessante. Historicamente, a gente tinha pessoas que nunca haviam saído do seu povoado, lá no século XVIII, por exemplo. Mas com o desenvolvimento desses meios de transporte, mais, né, com a tecnologia do período, essa circulação passou a ser possível, né, de forma mais eficaz, mais rápida, né, as mercadorias começaram a ser, né,
transportadas muito mais rapidamente, permitindo inclusive a queda do preço, o aumento do consumo. Então é de fato uma revolução que vai para além mesmo da tecnologia do transporte, né? Porque ela vai mudar os hábitos das pessoas, essa possibilidade das pessoas, né, irem para um lugar ainda mais distante. Professora Rosângela, é mais ou menos como a gente pensa hoje o avião, sabe? O avião, hoje a gente pode pensar em ir para a China, né? Então, quando a gente pega lá as cartas de Marco Polo do século XIII, ir ao Oriente era uma coisa absurda, né? Mas hoje a gente pode pensar que com uma viagem de algumas horas, as pessoas pegam um avião e vai até a China. Viagem, por exemplo, no período colonial, que daqui para Portugal passava-se 1 mês e meio no barco, hoje a gente pode atravessar em 7 horas, né, de viagem, né? Então, os meios de transporte são, professora Rosângela, algo muito importante, né, para a vida das pessoas. É verdade. Então, a gente tem a população do Recife hoje, né, que precisa muito. A gente tem uma região metropolitana muito grande, né? Como é que você vê, né, essa necessidade do transporte para essa população que vive, sobretudo, nas regiões mais afastadas? Eu acho que há necessidade de ampliação, né, professor? Porque a gente percebe que muitas pessoas que às vezes se deslocam para o Recife, o centro do Recife, elas vêm das cidades vizinhas, né? No meu caso, eu venho de Jaboatão, algumas pessoas vêm do Camaragibe, Paulista, Olinda. Então, esse fluxo, né, vamos dizer assim, de trânsito, os ônibus realmente precisam dessa ampliação, porque nos horários de pico, né, como eu estou acostumada a estar andando nesses horários, a gente vê aí os grandes engarrafamentos, ônibus superlotados, metrôs da mesma forma. Então, acho que há uma necessidade de ampliação, né, no nosso Recife, na verdade. Muito bem. Então, a gente está falando aqui de história, mas a gente está falando, né, a história é isso, né, é muito viva. A gente está falando sobre um período do passado, mas que é um tema muito atual, falar sobre as necessidades de transporte que só aumentaram, né, à medida que a população cresce, as atividades econômicas crescem, né, enfim, o processo de urbanização, né, que vai levando as populações tão conectadas ao trabalho no Recife cada vez mais distantes. Hoje, por exemplo, a gente tem um fluxo de pessoas que moram, né, em Paudalho, Carpina, Limoeiro, né, que vêm todo dia trabalhar no Recife e que precisam realmente de um sistema de transporte. E aí, inclusive na próxima aula, já chama a atenção, a gente vai falar um pouco sobre quando existia aqui, né, uma malha ferroviária que atendia, inclusive, essas cidades do interior, né, que infelizmente hoje não atende. Mas, bom, gente, então, olha, em 1867 foi inaugurado aí o nosso primeiro trem urbano, né, o trem urbano que era o Machambomba, né, o Machambomba, eu falei para vocês, essa máquina do Machine Pump, né, que depois da estruturação, da concessão, enfim, ele acabou sendo inaugurado, de fato, em 1867. E a gente imagina aí o Recife, no passado, com esse trem urbano. Eu consegui aqui, é difícil pegar algumas imagens cujos direitos autorais possibilitam, né, a gente utilizar aqui, mas eu só sugiro a vocês o seguinte, vão lá, né, no buscador da internet, digitem lá Machambomba, que vocês vão encontrar algumas imagens. Infelizmente, a gente não pode trazer todas as imagens para cá, tá bom? Mas esse é um exemplo, a gente tem aqui o Machambomba passando em frente à Faculdade de Direito, aqui no centro do Recife, ali bem pertinho do Parque 13 de Maio. Então, aqui eu estou explicando o termo Machambomba, que eu já falei hoje, né, que vem de uma adaptação da palavra machine pump, né? Era uma pequena locomotiva, não era um trem muito grande. Geralmente ele puxava 2 ou 4 vagões, cada um com a capacidade de 30 pessoas, tá certo? As passagens eram bem mais baratas do que as carruagens, possibilitando que mais pessoas pudessem utilizar, tá certo? Então, essa foi uma grande novidade, né? Então, as pequenas locomotivas, 2, 4 vagões, dependendo da linha, dependendo da demanda, do horário, e que tinha uma velocidade que era algo em torno de 16 km por hora, né? Se comparado aos transportes de hoje, era bem lento. Mas, para vocês observarem como aquilo promoveu uma mudança, ocorreram muitos acidentes, mesmo ao trem com essa velocidade de 16 km por hora, né? Bem abaixo do que a gente está acostumado hoje. Aconteceram muitos atropelamentos, muitos animais mortos, enfim. Então, acidente de sobra, né? Porque as pessoas realmente não eram acostumadas a ter um trem transitando pela cidade, né? Então, seriam umas curiosidades, né, dessa história do Machambomba. É uma passagem mais barata, mais acessível, cobrava-se por trecho, né? Então você não cobrava uma passagem inteira, mas dependendo de onde você fosse, qual estação você parasse, você pagava um valor específico, né? Então a gente mergulhando um pouco nessa história aí da Machambomba. Bom,
até onde que esse marcha-bomba ia, né? Que bairros da cidade do Recife ele atendia. Então, a gente conseguiu levantar algumas informações, nós conseguimos, né, sobre o marcha-bomba. Então, nós tínhamos aqui 3 pontos finais do marcha-bomba. Inicialmente, né, ele foi construído para até Apipucos. Né? Então, ela ia até Apipucos, né, e depois ela se estendeu um pouco para Dois Irmãos. Depois foi construída, né, uma linha para Caxangá e também que atendesse a Casa Amarela. Então, inicialmente foi isso, né? Uma linha que ia até Apipucos, passando por Casa Forte, Poço da Panela, que tinha uma concentração de pessoas desde séculos anteriores, tá bom? Depois vai atender ali a região, né, passando pela Estrada do Arraial até Casa Amarela, que já tem uma concentração muito grande na segunda metade do século XIX. Mais tarde a gente vai ter uma linha que vai atender a Caxangá e o destino final tendo o atual bairro da Várzea. E um pouquinho depois vai ter um outro trem que utilizava, né, o ramal que ia até ali na encruzilhada. Esse termo da encruzilhada é justamente onde se separavam a linha que ia para Olinda, que ia também para a Casa Amarela. E levavam, né, as pessoas até Olinda. E ali bem em frente ali à Praça do Carmo, ali próximo à Praça do Carmo, aliás, a gente tem o prédio que era a estação final do marcha-bomba de Olinda. Eu tentei fazer esse levantamento, gente. A senhora Rosângela, veja que interessante isso aqui, ó. Nós pegamos o Google Earth e, a partir das estações que nós tínhamos conhecimento, que a gente pesquisou, eu consegui plantar, né, algumas das estações para a gente ver esse trajeto, não é, da primeira linha de trem. Então, a estação inicial era no Recife, a gente tinha uma estação na Rua do Sol, uma na Soledade, tinha uma outra, né, que a gente não conseguiu identificar. E quando chegar na Praça do Entroncamento, a atual Praça do Entroncamento era justamente onde se separavam as linhas. Por isso, inclusive, o nome da Praça do Entroncamento. Tem a Ponte da Uchoa e por aí vai, né? Jaqueira, Santana, Parnamirim, Casa Forte, Monteiro, Apipucos até Dois Irmãos. Então, essa era a linha 1 do marcha-bomba, né? Então, a gente saiu plantando essas informações só para a gente ver essa configuração de como era atendido, né, a população no Recife. Um outro trajeto que a gente conseguiu também identificar foi justamente esse, né? Ele faz o mesmo caminho do trem anterior até a Praça do Entroncamento, mas depois ele desce para o Espinheiro, Aflitos, Encruzilhada, depois segue, né? Na Encruzilhada ele vai se separar, uma linha vai para Olinda e a outra segue para Tamarineira, Mangueira, até ter o destino final em Casa Amarela. Uma coisa interessante é que, à medida que essas estações elas iam, né, e se instalando, alguns bairros surgiram em torno dessas estações, ou pelo menos, né, a população aumentou em torno dela, né, porque aí vai gerar comércio, mais circulação de pessoas e tal. Senhora Rosângela, alguém aí está comentando no chat, o pessoal ainda está muito, né, a gente tem um pessoal muito tímido ainda no chat, né? Então, Henrique, eu estou percebendo aqui que o chat ainda não conseguiu abrir, acho que está com algum problema, mas aí a conversa aqui está muito legal e conhecer um pouco dessa história aí está sendo bem legal. Ótimo, tá bom, gente? Então, ó, vamos lá, né? Pegar aí talvez a gente está com um probleminha técnico aqui, mas a gente não deixa de interagir, porque se eu não puder responder agora, depois da aula, a gente responde com certeza, tá bom? Então, uma outra linha que a gente identificou aqui, ó, gente, foi a linha que vai para a Várzea, né? Então, essa linha da Várzea aí sinalizada em verde, a gente tem o mesmo caminho até a Praça do Entroncamento, depois ela sobe, tem mais uma estação antes do Zumbi, que eu não consegui localizar, tá? Mas a gente tem aqui, ó, Zumbi, o Cordeiro, Iputinga, Caxangá e depois a Várzea. Então, esse era o trajeto da linha da Várzea, né? Então, gente, ó, o que é interessante é o seguinte, que hoje a gente tem tanto a 17 de agosto como a Avenida Caxangá, né, elas basicamente são o trajeto que o marcha-bomba fazia. Claro que o marcha-bomba foi na esteira de caminhos antigos da cidade do Recife, que já eram utilizados, e eles foram, né, também utilizados para o marcha-bomba, e que hoje nós temos nossas rodovias principais que levam, né, esse fluxo do centro do Recife até esses bairros um pouco mais afastados. Então a gente realmente compreendendo como é que essa história do Recife, como a cidade do Recife se configurava, foi se construindo, né, se modelando. Aqui a gente tem todas as linhas juntas nessa representação, tá certo? Então vocês podem acompanhar aí, né, a linha de Casa Amarela, a de Apipucos e a da Várzea, né, que estão aí correndo paralelamente, tendo a central do Recife, tá bom? Então é isso. Destaco aí, por fim, nós temos um dos poucos patrimônios, né? Vocês vão encontrar aí pelas ruas do Recife os trilhos, que a gente vai mostrar na próxima aula, a Estação Central do Recife, e a Ponte do Uchoa. A Ponte do Uchoa que fica ali
né, aqui próximo, né, 17 de agosto, acho que é essa avenida, não, eu acho que eu errei o nome da avenida. Bom, eu vou ter que deixar aí a informação depois no chat, não me lembrei agora. Mas fica um pouquinho depois da Praça do Entroncamento e a Ponte da Uchoa, ela era uma estação, né? Se a gente for voltar aqui, ó, ela fica justamente aqui, ó, Ponte do Uchoa, né? Então, da linha que ligava até a Pipucos, a primeira linha, né, do Machambomba, do Recife. Ela recentemente sofreu um acidente, né, um carro bateu, né, destruiu uma parte, mas ela foi reconstruída, né, hoje está bem preservada. Vale a pena dar uma passada para lá e conhecer por lá e conhecer um pouco desse patrimônio, né, ferroviário da cidade do Recife. Bom, e aí, a partir de 1871, surgiu uma outra empresa, né, aí no caso a Pernambuco Street Highway, né, e aí ela vai inaugurar o sistema de bondes puxado por tração animal. Ou seja, vai utilizar um outro sistema, outros trilhos que vão ser construídos na cidade, que vão ligar o Recife, onde hoje é o Forte do Brum, até a Madalena, e aí aos poucos vai crescendo o número de bondes puxados a animal, tá? E eu até coloquei alguns dados para vocês, o seguinte, né? No início do século XX, a gente já tinha um sistema que tinha aí 81.156 quilômetros em linhas, né, já compreendendo as de longa distância, 217 carros de passageiros, ou seja, de vagões, 64 carros de carga, 27 locomotivas e 880, quase uns 900 animais para carregar, né, os bondes, né, os carros. Então a gente tem um sistema já que está se estruturando que a gente vai mostrar na próxima aula. Tá certo, gente? Então, na próxima aula eu vou prometer o seguinte para vocês. A gente vai à Estação Central do Recife, vamos conhecer a estação de trem, o transporte de longa distância, vamos falar sobre a introdução dos bondes elétricos, tá certo? Em nossa cidade. E enquanto isso, gente, ó, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa, faça uma entrevista com uma pessoa de maior idade da sua família e peça para ela falar um pouco como era o transporte no Recife no passado, quais são as lembranças dela de outros tempos, de décadas atrás, de como funcionava o transporte. Vai aparecer história sobre bonde, sobre ônibus elétrico, né? Copie tudo aí, converse com seus colegas, com os professores, mande aqui para a gente na próxima aula e quais seriam as alternativas que poderíamos construir para o transporte público no Brasil como um todo, aqui no Recife, tá? Então, são questões para vocês na próxima aula. Professora Rosângela, muito obrigado por participar, por estar aqui conosco. Obrigada também. Então, nas próximas aulas, vamos, né, os colegas participando da aula, é muito bom, tá certo? A pena que hoje o chat não funcionou muito bem, mas espero realmente essa participação de vocês nas próximas aulas. Então é isso, gente, muito obrigado, até a próxima aula, e aí, bom final de semana, né? Mas antes disso, né, vamos revisando as aulas, tá certo? Então, tudo de bom, até a próxima.